Algumas pessoas dizem: o vento não quebra uma árvore que se dobra. Essas palavras mostram que certas árvores precisam ser flexíveis para continuar de pé depois de um vendaval. Podemos observar isso nessa imagem. Observem só, duas árvores, uma mais grossa, aparentemente mais forte, quebrada. Já aquela árvorezinha fina, ela está de pé. E nesses dias de vendaval, de temporal, talvez os irmãos e os amigos presentes já tenham observado isso, né? Normalmente aquelas árvores que caem, que fazem grandes estragos, são aquelas bem maiores, né? Dificilmente a gente vê uma árvorezinha como essa da ilustração caída. O máximo que ela pode fazer é ela se contorcer ali, dobrar, mas ela continua de pé. Isso ilustra muito bem uma qualidade muito destacada de Jeová, a sua razoabilidade. Bem, mas o que tem a ver a razoabilidade com a flexibilidade? Bem, a palavra no idioma original, usada na tradução do Novo Mundo, algumas vezes, para a palavra razoável, também significa flexível e ceder. E Jeová demonstra isso de diversas maneiras, diferente do ser humano. Já percebeu que as pessoas, muitas vezes que têm poder, elas ficam orgulhosas e não estão dispostas a mudar de ideia? Geralmente pessoas que têm autoridade, o que elas fazem? Dominam sobre outras pessoas, exigem coisas que não são razoáveis. Tanto que a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 8, versículo 9, que homem domina homem para o seu prejuízo. Talvez os presentes já tenham ouvido falar de um provérbio, de um ditado que diz que se nós queremos conhecer um homem, dê poder a ele, que você realmente o conhecerá. E nós temos visto, né, o que as autoridades têm feito, né, governos, governantes que têm autoridade, como eles têm oprimido o povo, como não são nada razoáveis. Uma prova disso são as guerras, são os conflitos. Mas Jeová, ele é totalmente diferente. Tudo que Jeová nos pede é razoável, nos traz bons resultados. Jeová sabe o que é melhor. Não é por isso que Jeová, ele não é flexível. Por ser humilde, ele é razoável e disposto a ouvir o que outros dizem. Tem até relatos na Bíblia que mostram que Jeová, às vezes, mudou de ideia, escutando um de seus servos. Mudou muitas vezes aquilo que ele iria fazer. E podemos destacar dois motivos para Jeová ser razoável ao que ele nos pede. Primeiro, Jeová nos ama. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Então, tudo que Jeová faz, né, seus princípios, suas leis, tem como base o amor. Segundo, a sabedoria de Jeová, ela é infinitamente superior à nossa. Certa vez o profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 55, versículo 9, ali Isaías ele fez uma ilustração ali. Ele comparou os pensamentos de Jeová com os pensamentos humanos. E falou que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os pensamentos de Jeová são mais altos que os nossos pensamentos. Ou seja, infinitamente superior aos nossos pensamentos. Então, quando nós obedecemos a Jeová, nós conseguimos observar por experiência própria como isso é bom. Observe, por favor, na Bíblia, como em poucas palavras o profeta Miqueias mostrou isso para nós, ou resumiu o que Jeová pede de nós, aqui em Miqueias capítulo 6, versículo 8. Por favor, abram suas Bíblias. Miqueias, capítulo 6, o versículo 8. Quando Miqueias escreveu essas palavras, só para termos uma ideia do contexto, o povo escolhido de Jeová, a nação escolhida de Jeová, não estava fazendo o que ele pedia. Não estava fazendo o que ele pedia. Pelo contrário, até nós vamos observar outros versículos mais à frente nessa palestra, e que os irmãos irão notar isso, não? Que eles não estavam fazendo o que Deus pedia para eles. Mas aqui, em poucas palavras, Miqueias ele resumiu algo bem razoável que Jeová pediu para todos nós. Miqueias capítulo 6, versículo 8, diz assim: e ele informou, ó homem, sobre o que é bom. E o que Jeová pede de você? Apenas que pratique a justiça, ame a lealdade e ande modestamente com o seu Deus. Percebendo aqui como que Jeová é flexível, como que Jeová é razoável? Então o profeta Miqueias resumiu em 3 expressões o que Jeová espera de nós. E ele diz, apenas que pratique a justiça, né? Talvez não seja tão fácil nós praticarmos isso.
Mas, se Jeová pediu, como ele sabe tudo, ele sabe de nós melhor do que nós mesmos, então ele sabe que isso é razoável e que quando nós fazemos isso é para o nosso bem. Então, a partir de agora, nós vamos analisar cada um desses pontos aqui que Miqueias citou. Os irmãos e amigos presentes vão notar ali que nós vamos fazer uma comparação, não? Ou citar como estava acontecendo lá nos dias de Miqueias, como é nos nossos dias, e o que nós podemos fazer para aplicar essas palavras de Miqueias. Também nós vamos citar aqui algumas experiências de artigos, como a Bíblia mudou a vida de algumas pessoas, onde mostra como essas pessoas conseguiram aplicar nas suas vidas as palavras aqui de Miqueias. Vamos começar falando então, primeiramente ali, sobre a justiça, praticar a justiça. Então, como que nós praticamos a justiça? Quando nós tratamos os outros de modo justo, ou do jeito que Jeová espera que nós tratemos as pessoas. Isso inclui tratar as pessoas com honestidade. Mas como que era nos dias de Miqueias? Se nós olharmos lá no relato de Miqueias capítulo 6, versículos 10 a 12, Miqueias capítulo 7, nós vamos ver que a injustiça era prevalecente ali. Os líderes, que era para cuidar do povo, cuidar dos interesses do povo, oprimiam o povo, especialmente os pobres. Juízes, sacerdotes e profetas andavam atrás de dinheiro. Até Miqueias ele ilustrou como que os príncipes, que deveriam tomar a liderança e cuidar dos interesses do povo, eles julgavam para ganhar com recompensa. E fez uma comparação ali, comparou aqueles príncipes com cercas de espinho. Imagine você passando por uma cerca de espinho de arame farpado. Provavelmente você vai se machucar. Então, os líderes da nação naquela época estavam fazendo isso com o povo, estavam machucando o povo de Jeová, em vez de cuidar deles. Será que existe alguma diferença hoje no mundo que vivemos? Não. Quer ver, eu vou citar 2 exemplos aqui que talvez os irmãos devam se lembrar. No ano passado, foi revelado pela Polícia Federal um grande esquema de fraude e desvio do INSS. Talvez alguns aqui tenham até sido afetados por esses desvios. Segundo a Polícia Federal, mais de 6 bilhões de reais foi desviado dos aposentados entre 2019 e 2024. Ou seja, um instituto que era para cuidar do bem-estar das pessoas que trabalharam bastante estava tirando dinheiro deles. Olha só que demonstração de injustiça. Quer ver um outro exemplo? Em maio de 2025, um homem foi declarado inocente pela Justiça Britânica, após passar 38 anos na prisão por um crime que não cometeu. Imagine que injustiça. Ele contou, perdi minha liberdade há 4 décadas por um crime que não cometi. O que aconteceu comigo foi muito injusto. Foi uma perda de vida desumana. Talvez os irmãos já tenham visto, lido outras experiências similares. Ou talvez você mesmo tenha passado por uma injustiça tamanha. Então, quando nós observamos isso, talvez, imaginar, é difícil praticarmos a justiça hoje. Mas não é difícil. É algo que Jeová deixou para nós e que nós podemos alcançar, né? Só que nós temos ajudas para isso, né? Nós temos a Bíblia, temos reuniões como essas. Olha só a primeira experiência que eu gostaria de contar para os irmãos aqui. Como que a Bíblia muda a vida de pessoas. Como que algumas pessoas conseguiram praticar aquilo que Miqueias 6:8 diz, né? A primeira experiência é de Annunziato Lugara, da Itália. Ele era um membro violento de uma gangue. Então era uma pessoa que praticava vários tipos de injustiça. Só para nós darmos uma passada rapidinha na vida dele, ele foi criado somente pelo seu pai. E não se dava bem com seu pai. Ele não tinha mãe. E ele foi criado praticamente na rua. Tanto que aos 10 anos ele já roubava, com 12 ele fugiu de casa, algumas vezes o pai dele ia buscar ele lá na delegacia, porque ele era preso pelos seus crimes. Ele era violento, ele era imoral. Aí diz que ele se tornou especialista em roubar. Aí ele entrou para uma gangue e foi promovido a ladrão de bancos. Então, por causa da sua agressividade, por causa dos seus crimes, ele vivia sendo preso. Aí, numa determinada vez, quando ele foi solto, ele resolveu visitar uma tia dele. Aí, quando ele chegou na casa da tia dele, ele descobriu que aquela tia e seus primos tinham se tornado testemunhas de Jeová. A tia convidou ele para assistir uma reunião, como essa que nós estamos assistindo aqui. E a forma com que ele foi tratado ali, pelos presentes, e aquilo que ele ouviu, mudou a vida dele.
A experiência mostra que ele começou a estudar a Bíblia e passou gradativamente a deixar de lado todos os problemas que ele tinha, né? Tanto seus vícios como a sua personalidade. Aí ele diz, ele foi beneficiado por conhecer a Jeová. Isso salvou a vida dele. Ele conta que quase todos os seus antigos colegas estavam mortos ou presos. Mas agora ele tinha uma vida satisfatória. Agora ele tinha uma família, era casado e se empenhava em pregar as pessoas de casa em casa para ajudá-las a também fazer mudanças assim como ele fazia. Então perceberam? Apesar de vivermos num mundo injusto, e muitos até só conhecer isso, eles podem ter suas vidas mudadas. Jeová pode transformar a vida deles e a Bíblia é uma grande ajuda nesse respeito. Vamos falar agora do segundo ponto, amar a lealdade. Então nós mostramos que amamos a lealdade quando somos leais a outras pessoas, quando somos leais a Jeová. Na Bíblia a palavra traduzida para lealdade, o amor leal, dá a ideia de um profundo apego. E muitas vezes é usada para descrever o amor de Jeová para com seus servos. Mas também pode ser usada para descrever o amor que existe entre os servos de Jeová. Mas como que era lá nos dias de Miqueias? Vamos ver? Vamos ali em Miqueias, agora no capítulo 7, os versículos o 2, o 5 e o 6. Miqueias capítulo 7, versículos 2, 5 e 6. E observem qual era o grau, né, de falta de lealdade das pessoas, né, de traição das pessoas. O versículo 2 diz: desapareceu da terra quem é leal. Não há ninguém que seja reto entre os homens. Todos eles ficam de emboscada para derramar sangue. Cada um caça o seu próprio irmão com uma rede. Versículos 5 e 6. Não tenha fé no seu companheiro, nem confie num amigo íntimo. Tome cuidado com o que você diz àquela que se deita aos seus braços. Pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, e a nora fica contra a sogra. Os inimigos do homem são os homens da sua casa. Que palavras fortes, não é mesmo? Pode até parecer um exagero ali de Miqueias. Desapareceu da terra quem era leal. Então isso mostra a que ponto chegavam as pessoas, não? O nível de traição das pessoas. Ali diz que não podia confiar no amigo, não podia confiar no pai, não podia confiar na mãe, na companheira, no irmão. Olha só a que ponto chegaram as pessoas dos dias de Miqueias. E hoje não é muito diferente. A Bíblia profetizou lá em 2 Timóteo capítulo 3, que as pessoas seriam assim. Por exemplo, os filhos seriam desobedientes aos pais, ingratos, desleais. As mães, por exemplo, seriam desnaturadas. As pessoas seriam traidoras. E não é assim hoje. As pessoas, elas tratam de forma bem leviana o casamento. O adultério é muito comum hoje entre as pessoas. Brigas em família. Quantas pessoas perdem a vida por brigas por heranças? Às vezes filhos que tramam matar seus pais para ficar com a herança, ou irmãos que tramam matar irmãos para ficar com a sua herança. Então, realmente é um desafio amarmos a lealdade hoje. Mas quando amamos a lealdade, ganhamos a aprovação de Jeová. E temos um exemplo na Bíblia de alguém que amou a lealdade. Botem só as palavras desse servo de Jeová aqui no Salmo de número 18, versículo 25. Salmo 18, 25. E quando nós observamos o contexto das palavras aqui, desse servo de Jeová, nós entendemos essas palavras mais a fundo. Porque ele passou por muitas dificuldades. Né? E lembrando que amor leal é manter-se agarrado a uma pessoa. Entre as pessoas significa isso, permanecer junto com uma pessoa, mesmo em dificuldades, não é mesmo? Notem só o que esse personagem bíblico disse a respeito de Jeová. Salmo 18, 25. Com alguém leal, ages com lealdade. Com um homem irrepreensível, ages de modo irrepreensível. Então Davi falou essas palavras porque ele estava passando isso na pele. Ele estava fugindo. Ele estava passando por várias dificuldades. Mas ele manteve a sua lealdade a Jeová. E Jeová foi leal com ele. Jeová cuidou de Davi. Mesmo quando ele estava fugindo ali, Jeová mostrou que a sua lealdade por cuidar de seus servos. Agora, de que outras maneiras Jeová demonstra a lealdade? Podemos destacar algumas maneiras que Jeová deixa um exemplo para nós seguirmos ele de perto com respeito à lealdade. Primeiro, Jeová se apega aos seus padrões.
Isaías 46:4 diz que, mesmo na velhice da pessoa, Jeová é o mesmo. Também, Jeová sempre toma decisões baseadas em seus imutáveis padrões do que é certo e o que é errado. Então, o que é certo para Jeová, o que ele detesta, Jeová sempre vai detestar. E isso ele não muda. Também, Jeová demonstra sua lealdade por sempre ser fiel às suas promessas. Então, quando nós copiamos o exemplo de Jeová, quando fazemos o nosso máximo para nos apegar aos padrões de Jeová, podemos confiar que ele cumprirá sua promessa ao nos abençoar. Já que nós estamos falando de lealdade, citamos que hoje é difícil, né? As pessoas demonstrarem isso. Agora, quando nós sofremos algo, tipo uma traição, será que é o fim de tudo? Será que precisamos desanimar? Olha só essa experiência de como a Bíblia ajudou uma pessoa a superar a dor da traição e a falta de lealdade. Marco Antônio Soto, do Chile. Ele era membro de uma banda de heavy metal. Como que a Bíblia ajudou ele? Bem, o seu passado foi assim. Ele foi criado só pela sua mãe. Quando ele tinha 5 anos de idade, sua mãe se separou do seu pai abandonou. Aí ele já teve um vazio muito grande, ele já teve a primeira decepção com alguém que não foi leal com ele, com o seu pai. Sua mãe até estudava a Bíblia, ia nas reuniões, ele ia também. Mas chegou a certo ponto que ele falou que ele não queria mais assistir às reuniões. Aí aos 15 anos, ele começou a tocar heavy metal numa banda ali. Aí ele tocava em festivais, bares, festas. Aos 20 anos, ele se mudou para a capital para estudar e entrou numa banda de heavy metal. Então, durante todo esse tempo, ele conta que ele sentia um grande vazio na sua vida. Aí para alimentar isso, o que ele fazia? Ele usava drogas, bebia com seus colegas de banda e fez da sua banda ali a sua família. Mas a sua maior dor foi causada pelas pessoas mais próximas dele, que ele considerava as mais importantes. Ele descobriu um dia que por anos a sua namorada o traía com seu melhor amigo. E todos ali da banda sabiam disso e nunca disseram nada para ele. Ele ficou tão arrasado que ele largou tudo. Ele voltou lá para a sua cidade natal. Depois disso ele conheceu uma moça, começou uma nova vida. Aí certo dia, como ele já havia estudado a Bíblia, ele orou a Jeová pedindo ajuda e decidiu ir ao Salão do Reino. Ele chegou no Salão do Reino, e embora ele tinha cabelo comprido, se vestia tudo de preto, né? Os irmãos que estavam ali conheceram ele de quando ele era adolescente. Então receberam ele de forma tão calorosa, que ele ficou ali tão tocado, que ele decidiu estudar a Bíblia novamente. Até encontrou o seu anterior instrutor ali. Agora, como que a Bíblia ajudou a vida dele, né? Mudou a vida dele? Quando ele começou a estudar a Bíblia, ele fez grandes mudanças. Mudou sua aparência, parou de usar drogas. Isso até ajudou com que a sua esposa também começasse a estudar a Bíblia. Tanto que os dois progrediram e também se dedicaram a Jeová. Como ele foi beneficiado? Escapei de um mundo onde amigos podem ser traiçoeiros e a felicidade é ilusória. Ainda amo a música, mas agora tomo cuidado com o que ouço. Mas agora eu uso minha experiência e o conhecimento que adquiri da Bíblia para ajudar outros também a ver que Jeová é um Deus leal e que Ele pode amorosamente nos consolar mesmo nas maiores dificuldades. Olha que experiência interessante, né? Então, um consolo para nós saber que servimos um Deus leal, que é o único que jamais irá nos desapontar. Vamos falar a respeito da terceira expressão, andar modestamente com Deus? Na Bíblia, andar significa seguir certo proceder. Então, andamos modestamente com Deus quando reconhecemos que temos limitações e que precisamos da orientação de Jeová. As pessoas nos dias de Miqueias achavam que podiam fazer o que bem entendiam. Lá em Miqueias capítulo 2, versículos 1 e 2, diz que eles tomavam casa das pessoas, campos, heranças, propriedades, e ninguém podia falar nada para eles. As pessoas hoje são assim também, né? Elas falam que ninguém pode dizer o que elas devem ou não devem fazer, né? Por isso que nós vemos tantas atrocidades, né? As pessoas seguem o seu próprio pensamento. Mas notem o que a Bíblia diz aqui em Provérbios capítulo 11, versículo 2, a respeito da modéstia. Provérbios capítulo 11, versículo 2. Diz assim: quando a presunção vem, a desonra vem em seguida.
mas a sabedoria está com os modestos. Por isso é importante sermos modestos, sermos humildes. Conforme mostra o versículo, as pessoas que são orgulhosas, arrogantes, elas não vão longe, elas se dão mal. Então, ser modestos perante Deus envolve reconhecer de modo realista as nossas limitações e como somos pequenos em comparação a Ele. Significa ter um ponto de vista realista do que Jeová exige de nós e do que nós podemos dar a Ele. Vamos ver algumas situações em que nós precisamos mostrar e até mesmo desenvolver modéstia, porque isso muitas vezes é um desafio para algumas pessoas. Por exemplo, pode ser difícil controlar nossas emoções quando alguém nos critica de modo injusto. Quando temos desentendimentos, quando somos modestos e humildes, vamos seguir o princípio de Romanos 12, 21, de vencer o mal com o bem. Ou seja, fazer de tudo para fazermos as pazes ali, talvez na nossa família, com os nossos vizinhos, se tivermos algum problema, aqui dentro da congregação. Também pode ser difícil mostrar modéstia quando outros ficam nos elogiando demais. Tem um outro campo de nossa vida que precisamos dar atenção e que precisamos de modéstia. Observem só essa próxima imagem. Essa próxima imagem mostra para nós um ponto bastante interessante com respeito à modéstia. Quando somos modestos e humildes, nós tomamos cuidado com a nossa maneira de se vestir, com a nossa maneira de falar e com a nossa maneira de se arrumar. Na imagem nós conseguimos observar quem são aqueles que são modestos e aqueles que não são modestos. Talvez os irmãos e amigos presentes já tiraram as suas conclusões. Podemos nos perguntar, será que o jeito que nos vestimos mostra respeito por Jeová e por outros? Ou nos falta modéstia? A pessoa modesta e humilde faz uma avaliação honesta da roupa que usa, para ver se está de acordo com os padrões de Jeová. E também pensa e leva em conta os sentimentos de outras pessoas. Nossas roupas devem mostrar claramente que servimos a Jeová. Tanto os nossos irmãos, como as pessoas em geral, devem reconhecer em nós que somos representantes de Deus. E muitas vezes isso é perceptível na maneira com que nós nos vestimos e nos arrumamos. Mas como mencionamos, talvez seja um desafio mostrarmos modéstias. Então precisamos cultivar a humildade, é uma qualidade que precisamos, vez por outra, estar cultivando, né? E isso realmente é muito importante. Olha só essa experiência aqui. É a terceira experiência que nós vamos mencionar aqui para os irmãos. Não? É de Christopher Bauer. Ele pensava apenas em si mesmo. Como a Bíblia ajudou ele a mudar a sua atitude orgulhosa e independente. Então, nas duas experiências anteriores e também nessa, nós podemos observar que um desafio para essas pessoas fazer mudanças, porque eles foram criados de uma forma, e aí eles foram crescendo, desenvolvendo aquela forma, então isso se tornou um desafio. Não? Então, Cristo foi a mesma coisa, a forma com que ele foi criado, a forma com que ele vivia, criou nele uma atitude orgulhosa e independente. Ele achava que seria bem sucedido só se potencializasse as suas habilidades. Ele e sua esposa começaram a estudar a Bíblia, se tornaram testemunhas de Jeová. Mas ele reconheceu que ele precisava fazer mudanças, principalmente na sua personalidade. Ele conta que ele era muito orgulhoso e autoconfiante. Vivia concentrado nas suas habilidades e realizações. E pensava apenas nele mesmo. Aí o que aconteceu? Como Jeová, como a Bíblia ajudou ele? Ele gostava muito de velejar. Aí um dia ele pegou seu barco à vela junto com a sua esposa e fizeram uma longa viagem. Quando ele estava lá no meio do mar, observando aquela criação de Jeová, ele começou a meditar. Como ele era pequeno em relação àquela criação de Jeová. Quem dizer? Com respeito a Jeová. Aí como ele tinha tempo, ele ia demorar para chegar no seu destino, o que ele fez? Ele começou a ler a Bíblia. Aí ele estava lendo lá os evangelhos e começou a meditar na vida de Jesus. De como era Jesus. Jesus tinha muitas qualidades. Jesus era perfeito. Tudo que Jesus pegasse para fazer, ele ia fazer da melhor forma possível. Mas mesmo assim, Jesus mostrava ou não se concentrava em si mesmo, mas em Jeová. Jesus deixou bem claro que o principal objetivo dele era o reino de Deus. E tudo que Jesus fazia, ele dava crédito ao seu Pai. Então, como ele foi beneficiado? Antes ele confiava apenas nele
e muitas vezes ficava em dúvida se estava tomando as melhores decisões. Mas agora, ele encontrou uma fonte de sabedoria infalível para guiar. Sua vida passou a ter um objetivo. Agora, o principal objetivo era fazer a vontade de Jeová, buscar o seu reino. Então, ser modesto e confiar não nas nossas forças, mas em Jeová, é sempre para o nosso bem. Conseguimos observar, então, ao analisarmos o texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que aquilo que Jeová pede de nós é razoável. E que quando nós praticamos aquilo que Jeová pede de nós é para o nosso bem. Essas 3 experiências reais mostram isso, né? Pessoas que passaram a praticar o que Jeová esperava delas, mudaram sua vida e para melhor. Mas além de fazermos o que Deus pede, nos ajuda e para o melhor, nós também sentimos uma paz muito grande. Mas essa paz, ela só vem mediante a quem obedece a Jeová. Então, todos nós podemos sentir a paz que existe entre os que obedecem a Jeová. E o profeta Miqueias predisse um tempo em que as pessoas que obedecessem a Deus teriam paz e seriam unidas. Notem, por favor, na sua Bíblia, em Miqueias capítulo 4, versículos de 1 a 4. Miqueias capítulo 4, versículos de 1 a 4. Observem ali nesses versículos como aqueles que obedecessem a Jeová sentiriam essa paz. Diz assim: na parte final dos dias, o monte da casa de Jeová ficará firmemente estabelecido, acima do cume dos montes, e será elevado acima das colinas, e povos afluirão a ele. E muitas nações irão e dirão: venham, subamos ao monte de Jeová e à casa do Deus de Jacó. Ele nos instruirá sobre os seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas. Pois de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Jeová. Ele fará julgamento entre muitos povos, e resolverá as questões referentes a poderosas nações distantes. Eles transformarão as suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Eles se sentarão cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, sem que ninguém os faça ter medo, porque a boca de Jeová dos exércitos disse isso. Observem a próxima imagem. Ela ilustra muito bem essa profecia de Miqueias. Observou ali no versículo 1, diz que nos últimos dias, ou seja, nos nossos dias, pessoas de várias nações, muitas pessoas, estariam afluindo ao monte da casa de Jeová. Como nós observamos aqui, pessoas olhando para cima e subindo. Para onde elas estão olhando? Para o monte da casa de Jeová, ou seja, estão dando primazia à adoração verdadeira em suas vidas. E milhões de pessoas fariam isso. E de que nacionalidade? Será que é apenas de um povo específico? Não. Como observamos nessa imagem aqui, pessoas de várias nacionalidades buscando servir a Jeová, conforme diz o versículo 2. E o versículo 3 mostra como seriam essas pessoas. Será que elas estão brigando umas com as outras? Não. Elas estão unidas, apesar de serem de nações diferentes. Porque a Bíblia disse aqui, a professora mostrou que o povo de Jeová, nesses últimos dias, seria pacífico, promoveriam a paz. E qual seria o resultado? O versículo 4 mostra que o povo de Jeová se sentiria seguro, em paz, por causa da proteção de Jeová. Olha quantas bênçãos de fazermos o que Jeová espera de nós. Além de ser beneficiados por fazer o que Deus pede, também deixamos Jeová muito feliz. E isso não nos alegra? Imagine a seguinte cena. Um pai está lá dentro da sua casa e começa a observar pela janela seu filho jogando bola com seus amiguinhos lá no quintal. De repente, um dos amiguinhos é meio pé torto e chuta a bola lá no meio da rua. Lá. Aí o filho fica todo ali, ansioso para ir buscar a bola. Seus colegas até falam, vai lá, busca a bola lá no meio da rua. Aí ele balança a cabeça e fala, ó, não posso. Meu pai não quer que eu vá na rua. Como fica o pai lá dentro olhando a vidraça? Todo cheio, todo sorridente. Até fala, esse é o meu filho. Agora, por que será que o pai ele fica tão contente? Porque ele ensinou, ele orientou seu filho a não ir na rua sozinho. Quando o filho obedece, mesmo sem saber que o pai observa, o pai vê que seu filho está aprendendo a obedecer. E que por ele aprender a obedecer e acatar o que ele lhe ensinou ao seu filho está mais protegido. Porque ele sabe que se ele for lá no meio da rua, ele pode ser atropelado. Ele pode se machucar. É assim que Jeová, nosso Pai Celestial, sente
quando o obedecemos. Quando obedecemos a Jeová, permanecemos fiéis e alcançarmos o maravilhoso futuro que Ele nos promete, isso alegra muito o coração de Jeová. Por isso nós aprendemos aqui hoje que precisamos confiar em Jeová, precisamos obedecer a Jeová. E como nós aprendemos aqui nas profecias ali de Miqueias, principalmente em Miqueias capítulo 6, versículo 8, mostra que Jeová quer o melhor para nós. Jeová é flexível, Jeová é razoável, Jeová nos conhece melhor do que ninguém. Ele sabe o que é melhor para nós. Então se Jeová está falando para nós obedecermos, devemos obedecê-lo e nos daremos muito bem. Continue então aprendendo o que Deus pede de nós e coloque isso em prática na sua vida. Jeová promete que todos aqueles que fazem o que Ele pede vão viver para sempre. Pratiquemos a justiça, sejamos leais, sejamos modestos. Por quê? Porque tudo o que Jeová pede é para o nosso bem.